vai destacar as características dos governos totalitários. Nesse ponto mais específico, o nazifascismo, que é pra gente entender o desdobrar da Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos lá? As principais características do nazifascismo são totalitarismo, galera. O totalitarismo é quando o total poder de uma nação fica nas mãos de um grupo ou de uma pessoa só. Nesse tipo de governo, também é muito comum o culto a um único chefe. A esse chefe geralmente se atribui a salvação da nação. É como se esse único chefe fosse responsável por reerguer essa nação por algum tipo de doutrina que ele vai adotar. E é bom lembrar que um dos maiores ditadores da história foi eleito democraticamente, hein? E cultuado. Hitler foi eleito a partir do Partido Nazista Alemão pela população que apoiava todas as suas ideias, hein? Pensa nisso. Uma outra característica desse tipo de doutrina é o nacionalismo. É uma O nacionalismo acontece quando há uma adoração exacerbada de uma nação, a ponto de todas as pessoas dessa nação adorarem tanto essa nação e começam a pensar que as outras nações são inferiores. Ou seja, você exalta demais a sua nação e você rebaixa tudo aquilo que é diferente a você. Veja bem, nós não estamos falando do nacionalismo comum que a gente tem pela nossa pátria. Nós estamos falando de um nacionalismo exacerbado. Ele vai muito além do que o simples amor pela sua nação. Outra característica dos regimes totalitários é a política anticomunista. Por quê? A intenção sempre foi essa ideia aí, mostrar o comunismo como ruim. Então, como eles defendiam muito o capitalismo, eles é claro que vão perseguir o comunismo, né? E todos aqueles que discordam do governo, eles vão ser chamados de comunistas, independente de serem comunistas de fato, eles são chamados de comunistas, né? O comunismo traz uma ideia de socialização dos recursos. Não é uma preferência desses regimes totalitários que querem explorar ao máximo o capitalismo, mas de uma forma conservadora, não liberal, porque uma outra característica desse regime também é não exaltar o sistema liberal, como por exemplo a Inglaterra, os Estados Unidos fazem. Eles querem uma coisa conservadora, a chamada ultradireita. Uma outra medida adotada pelos regimes nazifascistas, né, é o antiliberalismo. Eles acreditavam que o liberalismo é um regime político que tem muitos problemas. Rejeitavam o sistema liberal e também rejeitavam o comunismo. Ou seja, para eles, uma dose de totalitarismo, né, dentro das mãos de um único governante ou um grupo, né, isso seria o ideal. O Estado tomar o poder, né, e garantir para a maioria aquela ideologia que está sendo pregada, que nós vamos ver mais ainda. E uma outra característica desse tipo de governo, desse tipo de fascismo, né, é a violência contra as minorias. Qualquer tipo de minoria que faça parte daquele conjunto social, né, em uma determinada cidade ou estado ou no país, ela vai ser deteriorada pelo poder da maioria. Então, é uma violência muito grande em cima dessas minorias, porque elas não têm como reagir, porque não tem O unipartidarismo é uma outra ideia também do nazifascismo. Por quê? A ideia de um único partido traz uma certa ideia de tranquilidade. Porque se existir oposição, se existirem outros partidos, corre o risco desses outros partidos convencerem os eleitores dos problemas do fascismo. Então, não é permitido ter um outro partido, apenas um único, que é o partido do líder. Também existe a política do expansionismo. Por quê? Esses países, eles querem proliferar as ideias deles por todo o mundo. Então eles vão tentar se expandir e uma dessas ideias que vão surgir são ideias de conflito, né, que vão gerar a Segunda Guerra Mundial. Você vê, os países estão supervalorizando o ultranacionalismo, estão supervalorizando as suas próprias identidades, estão excluindo todos, estão excluindo os opositores, e aí você vai chegar num outro ponto, a censura. A censura é um outro dispositivo que permite aos fascistas calarem a oposição. Então qualquer tipo de notícia que for dada que não beneficiar o regime vigente vai ser cortada e não vai ser permitida a proliferação dessas ideias por aí. Por quê? Porque pode convencer as pessoas ao contrário.
Então, para esses doutrinadores, essa ideia ela tem que permanecer no âmago da população. Ela não pode ser proliferada. Então, opositores geralmente recorrem à mídia. Se a mídia estiver censurada, ela não pode divulgar nenhuma notícia que seja contra aquela nação, aquele líder, aquele fascista. Então é por isso que há a censura. É para podar as arestas da oposição. Outra característica importantíssima é a indústria de uma propaganda extremamente expressiva. Mas isso não foi só os fascistas que fizeram, não. Durante a Guerra Fria, não só a União Soviética, mas os Estados Unidos também investiram muito em propaganda. A propaganda ajuda as pessoas a naturalizarem os conceitos que são divulgados por esses políticos. Então uma boa propaganda acaba convencendo ao eleitor a algo às vezes inimaginável, né? Pera aí, acho que tô vendo sim. Um outro ponto aqui a ser desenvolvido é a questão do militarismo. O militarismo é muito importante para essas economias se manterem sem abalos de outros países. Por quê? A política expansionista promove guerras. Então é preciso você ter um sistema militar bem montado e bem equipado para que seu país possa ter as suas ideias proliferadas diante de suas fronteiras e as terras conquistadas. Uma outra questão é o culto à força física, né? Você vai ver aqueles soldados cada vez mais bem capacitados, aquela propaganda, você vê que uma coisa está ligando a outra, ó, a propaganda, né, a censura, ser contra qualquer tipo de oposição. Agora o culto àquele soldado forte, né, viril, aquele soldado ariano, branco, né, principalmente se tratando do nazismo na Alemanha. Isso vai ser feito da cabeça dos militares uma ideia a ser alcançada, né, um ideal a ser alcançado. Então essa ideia de que o militar forte, né, o culto ao corpo físico, essa questão é para provar que aquele grupo, que aquela etnia, que aquele grupo de pessoas que valoriza demais a sua nação está preparado e eles são os melhores. Essa é a ideia que tem que ser passada com esse culto à força física, provar que todos os outros são piores do que eles. Olha, eu tenho avisado. Esse menino não tá bem não, hein? Melhor alguém intervir aí. E tem mais, galera. O corporativismo também faz parte desse grupo de características que formam o nazifascismo. E nesse corporativismo, é como se toda a nação e todas as áreas dessa nação fizessem parte de uma corporação. Algo que possa distribuir todas as funções específicas em uma grande corporação que é o Estado. Então esse corporativismo faz entender que cada ala da sociedade pertence a um mecanismo que forma toda uma engrenagem, ou seja, tudo faz parte de uma corporação que tem o objetivo final lá no governo total, no totalitarismo. No caso específico da Alemanha, desenvolve-se o nazismo. O nazismo é uma versão do fascismo que valoriza essa questão da pureza racial, como se isso existisse, é claro, né? Eles acreditam em uma raça ariana superior e tentaram provar isso de várias formas, com pesquisas científicas, né? Experimentos não autorizados em seres humanos, uma covardia, uma coisa bem grotesca de se pensar hoje em dia. Mas naquela época, né, muitas pessoas passaram por experimentos só como tentativa de prova de que a raça ariana ela é superior a qualquer outra, principalmente pensando nos negros e nos judeus, né, que foram tão humilhados nesse período de Segunda Guerra Mundial. Isso aí, galera, terminamos mais um vídeo de hoje, né? Quem puder divulgar aí, dá aquela curtidinha, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para vocês receberem as atualizações e a gente vai se falando por aí. Um abração, até logo! Que eu sou o vizinho dele aí, eu tenho ouvido uns gritos, tenho ouvido umas coisas, eu acho que esse rapaz aí é professor. Olha, eu tenho avisado, esse menino não tá bem não, hein? Melhor alguém intervir aí. Help! I need somebody help! Not just anybody help! You don't need someone